Bom dia, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Romanos capítulo 5. E fazer a leitura dos versos 12 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Senhor, nós pedimos mais uma vez a Tua graça, que a Tua palavra alcance o nosso coração, que o Senhor seja reconhecido, engrandecido e adorado nesta manhã para a exposição da Tua palavra, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este capítulo 5 de Romanos, nós já temos aprendido a apreciar essas glórias que nós temos, essas bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, que nós recebemos através do nosso mediador, de Cristo. Temos aprendido também a apreciar o amor de Deus demonstrado por nós, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E então nós chegamos nesse trecho do verso 12, onde Paulo, de uma certa forma, ele vai ainda trazer algo disso que ele já compartilhou, daquilo que ele já expôs, tanto que essa conjunçãozinha no começo do verso 12, portanto, ela sinaliza para algo que Paulo já falou, que Paulo está aqui fazendo conexão, com verdades que ele já expôs, mas ao mesmo tempo também ele está iniciando aqui uma nova sessão, introduzindo um novo tema, desenvolvendo algo daquilo que ele já tem apresentado, Nosso irmão Dr. Martin Lloyd-Jones, quando na década de 50 ele pregou vários sermões em cima desse trecho aqui, eu estava lendo alguns deles, e num deles ele chama a atenção para uma preposiçãozinha no verso 10. E ele vai dizer que essa preposiçãozinha é uma das razões pela qual o apóstolo vai agora apresentar o seu tema a partir do verso 12. No verso 10 do capítulo 5, quando Paulo falava dessa graça, que o Senhor nos amou, o Senhor nos alcançou, o Senhor veio até nós quando nós éramos inimigos, fracos, ímpios, pecadores, e Ele nos fez seu povo, nos fez sua família, nos fez amigos, nos reconciliou. Nesse trecho aqui onde Paulo diz, olha, agora que nós já somos amigos, agora que nós já somos reconciliados, é claro, é óbvio que o Senhor não vai nos desamparar no futuro, Isso traz muita segurança, é onde Paulo fala sobre a segurança de salvação, a certeza, a confiança que nós podemos ter de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo, de que nós não seremos desamparados naquele dia do julgamento final, onde nós passaremos como igreja. Não são apenas aqueles que não creram no Evangelho, nós passaremos como igreja, mas nós podemos ter certeza de que nós naquele dia seremos salvos, de que naquele dia seremos salvos pela sua vida, A certeza é de que Ele já fez o mais difícil, E esse irmão, Martin Lloyd-Jones, o irmão da nossa confiança, ele diz que essa preposiçãozinha aqui, no final do verso 10, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esse pela, ele diz, é muito melhor e faz mais sentido ao texto original, porque a ideia é de na sua vida, Fomos salvos na sua vida.
Fomos salvos em Cristo. E depois disso ele vai chamar a atenção para ainda chamando a atenção nos versos 9 e 10, para essa, no verso 9, expressãozinha ali, né? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Ele chama a atenção, Dr. Martin Lloyd Jones, para esse muito mais, onde Paulo vai repetir, fomos muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, e no verso 10, de novo, muito mais sendo já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, ou salvos na sua vida. O muito mais e o na sua vida. Porque o que Paulo vai apresentar a partir do verso 12 é justamente isso. Esses contornos mais avançados da doutrina da justificação pela fé. Esse na sua vida e esse muito mais são justamente essa nova posição que nós temos em Cristo Jesus, ao termos sido justificados pela fé, onde Deus antecipa aquele veredito que deveria ser dado lá no final, né? No juízo final, né? No dia do julgamento final. O Senhor antecipa para nós hoje, dizendo: vocês são hoje declarados justos. O Senhor está antecipando um veredito que deveria vir lá no futuro, né? Essa é a doutrina da justificação pela fé. Somos pecadores, mas justificados, porque o Senhor já antecipou esse veredito, uma vez que nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, e a própria presença, o próprio fato de sermos habitados pelo Espírito Santo já é o selo, já é a garantia de que nós recebemos hoje esse veredito, e por isso podemos ter certeza, paz, confiança de que Ele vai completar essa grande obra que já começou. E então, depois de falar sobre toda a redenção agora atinge seus contornos mais sublimes, podemos dizer, quando nós podemos contemplar e meditar nessa nova posição, nessa nova relação que nós temos com Deus, né? Esse novo estatuto, esse novo lugar, agora não mais inimigos, mas de amigos, daqueles que vivem no palácio. Vejam que é um desenvolvimento do corandeu, lembram, né? Nós tivemos acesso, e agora Paulo quer falar sobre isso, que é suas pinceladas finais sobre essa belíssima doutrina da justificação pela fé. Então Paulo, ele retoma algo daquilo que ele já falou, daquilo que ele já expôs, né? Ele está trazendo uma continuidade com aquilo que ele já vem desenvolvendo nesse capítulo 5, mas ao mesmo tempo ele vai trazer algo novo, vai trazer algo que ele vai agora gastar os seus próximos capítulos, principalmente até o capítulo 8, e já está antecipando aqui, e já está... Chegamos, podemos dizer, à conclusão, né, da sua exposição sobre a doutrina da justificação pela fé, e com esse tema, com essa apresentação que ele faz desses novos temas, ele então já está nos lançando e nos chamando, nos apresentando e já antecipando algo sobre a doutrina da santificação, a doutrina da glorificação, que ele já está preparando para expor nesta epístola, né? No verso 12, se os irmãos prestarem atenção ali, é mais uma coisinha meio técnica, né? O muito mais, e troquem o final do verso 10 pela sua vida por na sua vida, porque vai ficar muito mais fácil vai fazer muito mais coerência com o texto bíblico, porque o que Paulo quer falar é justamente que nós estamos em Cristo, nessa nova posição. Um verso muito precioso de Colossenses 3, verso 3, onde Paulo fala que nós morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. A nossa vida está escondidinha em Cristo, oculta nele. E agora, como é que cristãos vivem essa vida em Cristo, essa nova relação, né? Mas mais um ponto técnico, aí uma coisa mais, e eu conto com a paciência dos irmãos. Verso 12, Paulo diz: portanto, fazendo conexão com o trecho anterior, né?
e abrindo uma nova sessão, um novo tema. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim como nós sabemos que Paulo já está sinalizando, está apontando para uma comparação que ele vai fazer. Vai preparar uma comparação. O assim como, né? Ou o como. O que nós temos que esperar depois é o complemento dessa comparação, né? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, né? A morte passou a todos. O complemento natural dela seria: assim também por um só homem Cristo veio e a vida passou a todos, né? Então eu queria que os irmãos olhassem, não é só a nossa revista atualizada, a nossa versão, mas também a NVI, ela faz isso, possivelmente por uma questão mais de estilística aqui. A nossa versão, ela simplesmente fechou a comparação, porque ela diz aqui: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, olha só o que ela faz, assim também a morte passou a todos os homens, todos pecaram. Ela usa o assim também, ou seja, fechou a comparação. Mas, irmãos, eu estou com muitos irmãos de confiança, né, comentaristas bíblicos, que a melhor tradução aqui não seria o assim também, porque Paulo armou essa comparação, mas ele não fechou ela, ele deixou em aberto. E as 3 declarações que ele está fazendo no verso 12, elas têm essa ideia de adição. Ele está acrescentando informações. Assim, ele não está fechando uma comparação. Não sei se os irmãos estão comigo nesse momento. Por uma questão de estilística, a nossa revista atualizada, a NVI, fecharam a comparação, mas não é uma comparação aqui. Ele vai trazer informações, né? Vai trazer informações e aí vai retomar, mas só lá na frente, no verso 18, essa ideia que ele abriu, porque para Paulo, para o apóstolo aqui nesse momento, é muito importante que ele explique algumas coisas antes de fazer essa comparação, justamente para não trazer mal-entendidos, não trazer equívocos. E ao longo da história da igreja nós sabemos que esse trecho trouxe dificuldades para muitos. Não é um texto tão simples, é um texto um pouco difícil, mas ele é chave para a nossa compreensão, nosso entendimento da doutrina da justificação e para a nossa compreensão do Evangelho da Graça. Então, tantas coisas hoje, vamos guardar. Troque o pelo na, no verso 10. O muito mais é importante porque é isso que Paulo vai desenvolver. E no verso 12, não feche a comparação, deixem aberta. Uma boa tradução seria, em vez do assim também, né? Assim como, que pede um assim também, assim como, e Paulo então ele vai, e assim, e mais isso, e dessa forma, mas não assim também, tá? Então a gente já pode entrar nesse texto. Eu queria começar, o tema da mensagem, o título da mensagem desta manhã é Adão ou Cristo, porque é justamente isso que a gente vai ver esta manhã. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. Sendo justificados pela fé, nós estamos em Cristo. Nós estamos numa nova posição, numa nova relação com Deus. Aqui é apenas uma introdução, Paulo vai desenvolver isso até o final do capítulo 5, é isso que ele vai trazer. Mas compete a nós então nessa manhã contemplarmos, meditarmos, refletirmos sobre essa nova posição. Que a igreja está em Cristo, mas que todos por nascimento nascem em Adão, e é essa tensão, né, que divide a humanidade. Nós vamos pensar um pouco sobre isso nesta manhã. 3 estágios, então, no verso 12, nós temos aqui sobre uma deterioração, uma degeneração da raça humana, uma deterioração na história da humanidade. Os irmãos já notaram ali que o verso 12 tem 3 frases, e cada uma dessas frases é um estágio que vai levando a uma decadência, né? Para nós compreendermos um pouquinho
Para nós compreendermos a nossa posição em Cristo, nós precisamos compreender a nossa posição anterior e a nossa condição sem Cristo, a nossa condição em Adão. É mais ou menos isso. Na primeira frase que Paulo nos apresenta, portanto, assim como por um só homem, entrou o pecado no mundo. O pecado entrou no mundo por um homem. Por um homem. Paulo não fala quem é esse homem. Sabemos que é Adão. O pecado entrou nesse mundo, nesse cosmos, por um homem. É verdade que o pecado já existia antes disso. Satanás já havia sido expulso. Lúcifer, né? Querubim caído, e com ele 1/3 do exército de anjos, né? Já estavam aí nas regiões celestiais, e já existia o pecado então, mas no mundo, na história humana, entrou com um só homem. Mas é importante entender aqui que Paulo também, ele não quer apenas chamar a atenção para a origem do mal, não é tanto isso. Ele quer chamar a nossa atenção e nos mostrar e nos falar sobre como o pecado afetou todos os seres humanos. Ele entrou no mundo então através de um homem. Sei que muitos irmãos estão pensando, tá, mas e Eva? Não tem culpa nenhuma no cartório? Tem também, né? Mas Adão, ele foi o responsabilizado, porque ele era o líder, ele era o cabeça federal da raça, ele era o líder da raça, ele era o representante, né? Então, Adão é o responsável pela queda, né? Tanto que Eva soube do mandamento, né? Por Adão, né? Do mandamento de não desobedecer a Deus, não comendo do fruto. Então Paulo vai falar sobre o pecado. O pecado entrou no mundo. Vai falar do pecado como sendo algo bastante ativo. E no verso 14 também ele menciona e fala do pecado como reino. Fala do pecado como reino, mostrando que o pecado ele intervém, o pecado ele entra, o pecado governa. O pecado não é mera falta de qualidade, né? O que Paulo quer falar quando fala sobre o pecado é mostrar ele como sendo um ato de desobediência, como sendo transgressão, como sendo rebelião ao mandamento de Deus, à palavra de Deus, ao governo de Deus. Pecado é ódio contra Deus, pecado é recusa em obedecer a Deus. Pecado não é só falta de qualidade. E com o pecado, um novo princípio, um novo domínio, um domínio de morte, um domínio que produz natureza caída, um domínio que é mobilizado por hábitos e práticas que são por esse domínio, por esse governo rebelde, né? Mobilizados, podemos dizer. Paulo fala então que o pecado entrou no mundo, e a ideia aqui, meus irmãos, nós temos que considerar com bastante força essa declaração, porque o texto não está falando que o homem passou a conviver com o pecado, né? O pecado não é algo que passou a estar presente no mundo, como se fosse mais um presente no mundo, mais um que está aí, mais um eventozinho qualquer que aconteceu e agora o mundo... Não, o ponto aqui é o pecado invadindo, o pecado vindo com uma força destrutiva, o pecado vindo com uma intervenção, a instalação, né? A instauração do mal na humanidade, trazendo grande convulsão, né? Para a vida, para o universo, para o cosmos, abalando toda a história humana, abalando o universo. O homem era perfeito. O mundo foi criado perfeito. Deus criou o mundo e disse, é bom. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e disse, muito bom. Perfeito, íntegro, retos. Seu desejo era adorar a Deus. Mas o pecado veio e destruiu tudo isso.
invadiu, trazendo grande morte, destruição. Ele entrou no mundo. Irmãos, essa primeira frase aqui nos ensina e nos mostra que ele veio por um só homem. Um só homem, um só homem. Vejam, não está falando de muitos homens, está falando de um só homem. Trouxe toda essa desgraça, trouxe toda essa miséria, trouxe toda essa ruína para a humanidade. Tudo isso foi produzido por uma pessoa só, não foi pela humanidade, por uma pessoa só. Um só homem, individualmente. Porque temos que entender aqui Adão como uma pessoa, como um indivíduo. Ele representa o cabeça federal da raça, mas a ênfase de Paulo aqui é na sua individualidade. Adão como um indivíduo. Ele é um só. Né? E a força disso é tão grande nesse trecho, que uma leitura mais atenta aqui dos versos 12 ao 19 vai notar o quanto que Paulo quer marcar esse um só. A ponto de mencionar aqui, eu anotei aqui, 12 vezes esse termo um só, né? Uma só ofensa, 12 vezes, né? Paulo quer marcar a força desse estrago feito por um só homem. Na segunda frase desse verso 12, a primeira é: o pecado entrou no mundo por um só homem, por um homem, e esse pecado, né? Esse um só homem, pecador, cometendo esse pecado, e essa é a segunda frase: a morte passou a todos. A morte entrou no mundo pelo pecado. O pecado entrou no mundo por um só homem, e a morte entrou no mundo pelo pecado. Veja que é um encadeamento, né? Vejam que Paulo está adicionando ideias. Por isso não é uma comparação. Ele está adicionando informações, porque é muito importante entender essa doutrina que Paulo vai apresentar, doutrina que nós chamamos de imputação do pecado, da culpa de Adão. Estou antecipando aqui, só para os irmãos estarem preparados para isso. A morte entrou no mundo pelo pecado. Se Adão foi a porta de entrada para o pecado no mundo, o pecado foi a porta de entrada para a morte no mundo. E tudo isso aqui faz referência lá, está jogando a nossa mente para a cena, para o ato onde isso aconteceu, né? Gênesis 2,17, Deus deu o mandamento e disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte está aí, anunciada. Não comam, não desobedeçam, não transgridam o mandamento. O salário do pecado é a morte. E depois da queda, naquelas maldições que Deus foi distribuindo para os envolvidos ali, com relação ao homem, Gênesis 3,19, o Senhor diz: no suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes ao pó, né? Voltes ao pó. Isso aí é a morte, está fazendo referência à morte. Até que voltes ao pó. Imagina aquela criatura criada à sua imagem e semelhança perfeita, tendo que ouvir que agora vai voltar ao pó. Criada da terra, do pó, do barro, né? O próprio nome Adão quer dizer isso, do barro, né? E agora voltando à terra, né? Voltando ao pó. Isso é morte, né? Até que voltes ao pó, porque tu és pó e ao pó tornarás, né? É uma grave sentença de morte. A morte entrou no mundo pelo pecado. E nesse ponto, irmãos, eu queria só chamar a atenção para nós, porque se a gente não tem um entendimento bíblico adequado, nós fazemos com que nós naturalizamos demais a morte. Nós entendemos que a morte é natural. Isso é senso comum hoje em dia. Nós que somos cristãos devemos entender que a morte é o salário do pecado, é a consequência do pecado, é a pena pelo pecado. Irmãos, a morte não é nada natural.
O homem criado por Deus, Adão, o homem original, não foi destinado à morte. Mas a morte é a consequência, a pena, é a punição, é o castigo para a entrada do pecado, para o cometimento de pecado, para o ato de pecado, né? E a terceira, então, frase, né? A terceira frase, verso 12: assim a morte passou a todos os homens. Então, Paulo já apresenta o pecado, a relação pecado, apresenta a relação morte, e agora ele vai dizer que a presença do pecado e da morte, elas agora vão fazer parte, elas vão permear toda a humanidade, né? O pecado e a morte, eles vão estar presentes em toda a raça humana. A morte chegou a cada um individualmente, a morte se tornou uma realidade universal, introduzida para castigo, pela entrada no mundo, mas como punição para o pecado, ela veio a ser, passou a todos os homens. O salário do pecado é a morte, e Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vai dizer que o aguilhão da morte é o pecado, né? Pena é punição. Então nós já temos aqui a universalidade do pecado, o pecado passou a todos, e a universalidade da morte, né? E por mais que algumas pessoas que não conhecem o Evangelho ainda dizem, eu não tenho pecado, né? Não faço mal para ninguém, né? Mas no mínimo, né? Claro, não existe ateus, não existe ninguém que... Todos sabem, né? Por causa daquilo que Deus já estabeleceu no coração de cada um, a lei da consciência, né? Todos sabem que são pecadores. E mesmo que digam que não são, eles sabem que alguma coisa está errada no mundo. Eles sabem que há alguma desordem e que o mundo vive essa desordem de alguma forma. A última frase, porque todos pecaram. E essa é a questão fundamental, então, aqui do trecho, né? Esse é o ponto principal, né? Essa a coluna vertebral aqui, aquilo que Paulo vai trabalhar em todo esse capítulo. Essa frase aqui é fundamental. Todos pecaram, né? Mas a questão é, em que sentido todos pecaram? Em que sentido todos pecaram de forma que todos vieram a morrer? O que isso está dizendo? O que isso nos diz? O que isso está nos ensinando? Porque a palavra pecado aqui, é importante também marcar isso, que às vezes passa batido, mas a palavra pecado, ela está usada num tempo que no original, o auristo, no texto grego, que é um tempo de uma ação consumada. Não é que todos estão cometendo pecado, realmente o pecado está acontecendo, tem muita gente... Todo mundo, quem não tem pecado tira a primeira pedra, Não, isso é verdade, todos são pecadores, todos cometem pecados. Mas o tempo verbal aqui, né, a forma como Paulo está usando esse verbo aqui, é uma forma de uma ação consumada, é uma ação já realizada, que já aconteceu no passado, né, um passado perfeito, já aconteceu lá atrás. Todos pecaram lá atrás, né? Esse é o entendimento que nós temos que ter aqui. Isso não é nem teologia, isso aqui é apenas na gramática, né? Na gramática do texto. É uma ação já realizada no passado. É isso que nós temos que ter em mente nesse trecho, né? É por isso muito cuidado, porque embora todos tenham a natureza pecaminosa, Paulo não está falando de natureza pecaminosa, está falando de um ato cometido no passado, um ato já consumado e realizado, né? Tem seus efeitos para nós hoje, desencadeou uma série de outras tragédias, né? Mas é um ato consumado, né? Existem duas maneiras de responder essa pergunta, né? Duas formas de responder essa pergunta, né? Como todos, né, pecaram? Em que sentido todos pecaram, né? E de que forma todos passaram a morrer? Todos morreram, né? Duas maneiras de responder. A primeira forma de responder essa questão, que é chave aqui nesse texto, é que todos pecaram
repetindo o pecado de Adão, né? Todos pecaram imitando o pecado de Adão. De certa forma, então, todos ou poderiam ter nascido inocentes, puros, coisas desse tipo, e de repente imitaram ou repetiram o pecado de Adão. Essa é a primeira forma. Essa primeira forma, meus irmãos, ela não é coerente com a verdade do Evangelho. Na verdade, ela já foi rechaçada no passado. É uma ideia que veio por um teólogo chamado Pelágio, um monge britânico do século XV. Ele entendia que os homens nasciam de maneira pura, sem nenhum pecado original, né? E ele também ensinou formas de autossalvação. E na mente dele, Adão foi apenas o primeiro pecador. E o que veio depois dele, a raça humana, seus filhos, nasciam sem pecado, mas imitavam e repetiam o pecado de Adão. Mas essa, irmãos, é uma heresia já rejeitada 1500 anos atrás, já condenada, né? Nosso irmão Agostinho, o doutor da graça, ele combateu de maneira muito firme, e graças a Deus essa heresia não se criou, nem mesmo no ramo católico, né? Nem o ramo cristão, a tradição cristã facilmente já rejeitou e inclusive condenou no Concílio de Cartago já essa posição, que é uma posição herética, porque não respeita, não faz jus ao texto bíblico. A outra forma de responder essa questão, né? Porque como todos pecaram? Em que sentido todos pecaram? Né? De que forma todos passaram a morrer? Essa é a posição da igreja, essa é a posição histórica, não, da fé, da boa tradição, né? Todos pecaram com Adão e em Adão. É uma posição que envolve participação. Enquanto a do Pelágio era imitando o pecado de Adão, a posição cristã, fiel, histórica, todos participaram do pecado de Adão, e vejam bem, do pecado original, daquele ato, e por isso trazem-se a culpa e a condenação por aquele pecado. E é nisso que nós vamos pensar nesse momento, né? Pelo menos 3 argumentos nos ajudam e esclarecem essa posição para nós. Primeiro, e eles estão relacionados aqui com os versos 13 e 14, nesse primeiro argumento. Veja que Paulo diz: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Até o regime da lei, nós temos que pensar aqui em quem? Moisés. Foi quando Deus deu a lei moral de Moisés. Deus deu a lei para Moisés. E Paulo está dizendo, antes de Moisés, já havia pecado no mundo. O judeu tinha dificuldade de entender isso, porque para o judeu, como é que vai ter pecado? Como é que vai ter transgressão se não tiver o mandamento, se não tiver a lei? Como havia pecado? Mas isso aí não tem problema nenhum, é um ponto pacífico aqui. Todos sabem que existia pecado antes de Moisés, tanto que houve o dilúvio, a ponto de Deus trazer um julgamento para a raça, a ponto de toda a humanidade ser destruída e restarem apenas 8 pessoas salvas pela arca, né? Torre de Babel, Sodoma e Gomorra, destruição pelo fogo, né? Então, isso é muito claro. Houve pecado de Adão até Moisés. E Paulo diz, o pecado não é levado em conta quando não há lei. Uma frase que às vezes pode trazer uma certa... Como assim não é levado em conta? Então pode pecar que não era pecado porque não tinha lei. Irmãos, não tinha a lei de Moisés, revelação especial escrita. Mas é óbvio que existia. Deus se revelou, né, de formas anteriores, inclusive usa essa revelação hoje para aqueles que não ouviram do Evangelho. É a revelação que nos condena, de certa forma, que nos mostra que somos pecadores, necessitados de uma salvação que não está em nós, que vem de fora, né? Que é a revelação da criação, né? A lei da criação, a própria criação, né? Paulo já expôs isso em Romanos 1. E também a lei
gravada em nosso coração. Romanos 2, verso 14, verso 15, onde Paulo mostra, né, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Daí ele fala, estes mostram a norma da lei gravada no coração. É a lei da consciência gravada no coração. Todos têm, né? Mostra a norma da lei gravada no coração, testemunhando a consciência, os pensamentos que estão ali em guerra, acusando, defendendo-se. Como essa acusação e defendendo-se? Não tinha lei, não tinha acusação, não tinha batalha no coração de ninguém, todos estavam tranquilos, não haveria, todos passariam por inocentes e poderiam ser justificados dessa forma. Mas não, uma batalha, a consciência de pecado, porque há uma lei. É verdade que não é como uma revelação especial, mas é a norma da lei, é um esboço, uma síntese suficiente para saber, para que todos saibam que tem problemas diante de Deus, que não cumprem a lei de Deus, que precisam da graça e salvação de nosso Senhor, né? Então, meus irmãos, existia transgressão antes da lei. Mas como assim? O que quer dizer esse texto? Esse texto está apenas dizendo, não pecaram, né? O pecado não é levado em conta quando não há lei, no sentido de que eles não têm de maneira clara, aberta e flagrante um mandamento ali dizendo, mas tem a lei no coração já acusando e dizendo, você está em falta, você não cumpre a lei, né? É mais ou menos assim, é como se Deus dissesse, agora com a lei de Moisés, eu vou fazer o registro aqui. Isso aqui é pecado, deixa eu dar o nome aos bois. Mas você já sabe, por causa da lei gravada no coração. Vou dar nome aos bois, mas os bois estão aí no campo já, andando pelo campo, bem antes de receberem seus nomes, né? Já houve transgressão antes de ser dada a lei a Moisés, isso aqui também é algo tranquilo, né? E Paulo diz ainda, não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de haver, né? Porque Adão, ele pecou de maneira flagrante, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele transgrediu na cara dura, né? Um ato de desobediência, isso é flagrantemente. Com relação a nós, com relação àqueles que não, até Moisés, talvez não flagrantemente com o mandamento, né, em tábuas escrito e sinalizando, mas interiormente transgrediram sim, né? É essa a ideia, esse argumento do apóstolo Paulo. Então Paulo vai falar do pecado como reino, como um domínio de escravidão, um domínio de culpa. E é justamente esse ponto, porque todos pecaram em e com Adão. Porque, irmãos, né? E esse é o segundo argumento, só seguindo aqui, ele se encontra nos versos 15 até o verso 19, no contexto mais amplo aqui. Paulo vai desenvolver isso e deixar muito claro, em cada verso, que a morte universal, ela passou a todos, por causa de um só, e de um único pecado. Não foram os muitos pecados, não foram por causa de um só e único pecado. E esse pecado, ele é vinculado ao pecado de Adão, né? Paulo usa pelo menos 5 vezes, né, nesse contexto aqui mais amplo, né, e vai afirmar isso. Olha só, por exemplo, o verso 15, que é o próximo ali, depois desse trecho que nós temos hoje. Não é assim um dom gratuito como ofensa? Pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom para a graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. A ofensa de um só. Olha o 17, pela ofensa de um. Ele vai falar 5 vezes isso. É um só, um ato. E lembram do pecado? Um pecado, pecaram, tempo perfeito e realizado lá atrás. Paulo está armando, claro, os irmãos sabem, a doutrina da imputação do pecado de Adão, do pecado original, né? Terceiro lugar, que tem a ver com a relação da analogia aqui entre Adão e Cristo, que é muito importante para nós, entre os que estão em Adão e os que estão em Cristo,
né? Paulo está ensinando a doutrina da imputação, os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Adão prefigura aquele que havia de vir. A palavra prefigura no original é tipo. Adão é uma ilustração, Adão é um modelo, né, daquele que havia de vir, uma figura daquele que havia de vir, né? Isso pode ser chocante em algum momento, mas como assim comparar Cristo com Adão? Adão é um tipo de Cristo? Parece meio ofensivo. Adão é tão pecador, desobediente, transgressor, e Cristo é santo, justo e bom. Mas a semelhança entre Adão e Cristo, meus irmãos, isso aqui é importante, é que assim como Adão comunicou aos que eram seus, ele comunicou aquilo que lhe pertencia, a culpa e a condenação, assim também Cristo Jesus concede aos seus amados aquilo que lhe é seu, justiça e salvação. Adão comunica a morte, Cristo comunica vida, vida eterna. Por isso a importância de entender Adão como aquele que prefigurando Cristo, a ponto de Paulo dizer em Coríntios que Adão é o último homem, verso 45, Coríntios 15, 45. Verso 47, ele vai dizer, Adão é o segundo homem, né? Adão foi o primeiro homem, e Cristo é o segundo homem, né? Adão foi o primeiro Adão, e Cristo é o segundo Adão, é o último Adão. É essa relação, né, essa analogia que nós temos que compreender. Só há dois chefes, dois representantes, dois cabeças federais da humanidade. Adão ou em Cristo. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. Um dos dois, só há dois caminhos, só há dois cabeças federais. Nós vamos chegar diante de Deus sendo representado por esses dois, ou por um desses dois, ou em Adão, ou em Cristo. A doutrina da imputação do pecado é o ponto novo de Paulo aqui. Irmãos, Paulo já falou que todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram no contexto do capítulo 1, 2 e 3. Mas isso não tem relação, essa declaração aqui com aquela de lá? Quando Paulo fala, todos pecaram no capítulo 3, ele já acabou, pense no contexto, ele acabou de falar que os depravados, aqueles que pecam à vontade, que não têm, eles são pecadores, que os gentios, ou aquele gente boa, são pecadores, e os judeus, os religiosos, podemos, né, forçar o texto e dizer, todos os religiosos, em geral, todos são pecadores, ele está dizendo, eles pecaram, eles cometem pecados, Paulo está pensando em pecados cometidos, né? Mas então ele vai começar a usar, a partir daqui, pecado no singular, porque ele vai falar sobre o domínio, sobre esse reino, que começou lá atrás, por causa do pecado de um só homem. Os que são representados por esse um só homem, que é o cabeça federal, daqueles que não têm Cristo, daqueles que estão sem Cristo, pecam com ele e são por isso também condenados. Se não entendermos o que aconteceu com Adão, não entenderemos Cristo e sua cruz. Se não entendermos que o pecado de Adão, do nosso representante, cabeça federal lá atrás, foi imputado a nós, a culpa de Adão foi imputada a nós, nós não vamos entender a justiça de Cristo que foi imputada a nós também e que nós a recebemos por graça e por fé. É verdade que nós cometemos pecados. Nós concordamos com o pecado de Adão, cometendo pecados. Mas o ponto que nos está apresentado aqui é que a culpa de Adão nos é colocada diante de nós, justamente porque nós pecamos com ele e por ele ser o representante da raça. Se não entendermos o que aconteceu com Adão, não entenderemos Cristo e a sua cruz. O Dr. John Stott, ele diz, o irmão faleceu agora 10 anos atrás, um expositor bíblico, ele diz que a mentalidade individualista ocidental tem muita dificuldade de entender que nós pecamos em Adão. Nós temos dificuldade de entender a culpa original. Por quê? Ele diz, para asiáticos e africanos é muito mais fácil entender isso. Eles compreendem muito melhor a solidariedade da raça, a solidariedade coletiva das raças, da tribo, da grande família. Os ocidentais é um pouco diferente. Por causa do seu individualismo,
Eles não conseguem, eles têm dificuldade em entender essa representação, estar debaixo de um representante. Porque nós só chegamos a Deus por meio de um representante. É assim que Deus se relaciona conosco. Nós só chegamos a Deus por meio dos chefes, né? Ou Adão ou Cristo. John Stott diz: mas não podemos sujeitar o significado das Escrituras à nossa cultura. Não podemos rejeitar o sentido e a verdade bíblica apenas porque nossa cultura individualista tem dificuldade de entender isso. Concluído, meus irmãos, você está em Adão ou você está em Cristo? Você está sob o reino do pecado e da morte ou sobre o reino da justiça, o reino de Cristo? Como cristãos, nós estamos sob o reino de Cristo. Não há outra representação que vai nos recomendar a Deus. Não há outra forma de chegar diante de Deus. É importante reconhecer que por nascimento todos são representados por Adão. Todos nascem Adão. E por isso trazem a culpa desse representante. Mas em Cristo, que nós recebemos pela fé, confiando nele, nós somos justificados. Nós recebemos a justiça dele. Justiça que ele conquistou para nós. Justiça que era dele mesmo e ele nos apresenta a nós. Nos traz a nós, que ele imputa a nós. Há a imputação da culpa de Adão. Mas nós podemos ter a imputação da justiça de Cristo, recebendo ela por fé, por graça, confiando na sua morte e ressurreição, por nossos pecados, pagando o preço por nossos pecados e crendo somente nele. Você não está condenado a viver para sempre na miséria dos seus pecados. Aqueles que estão debaixo da representação de Adão podem a qualquer momento largar esse domínio, esse reino, a escravidão do pecado, e crer e confiar nesse representante, esse representante justo e aceitável a Deus, agradável a Deus, que é o Filho. Para nós que já estamos em Cristo, para nós que já andamos e já vivemos no seu reino, irmãos, que Deus nos dê graça para andarmos de maneira digna do Evangelho de Cristo, que não viemos a brincar com o pecado que gera morte. Nós somos separados por Deus, nós somos chamados para a santificação, para sermos santos como Ele é santo, para vivermos uma vida justa, reta e digna diante do Senhor em todos os nossos caminhos. Ande nos caminhos do Senhor, não brinque com o pecado, não viva de uma maneira parecida com aqueles que estão sob o poder da morte, estão sob o poder da condenação, estão sob o poder da culpa. Confie no Senhor Jesus todos os dias da sua vida, repudie cada pecado, mortifique os pecados, viva a santificação. Você vive uma nova posição em Cristo Jesus, você está sob um novo reino, você tem um novo estatuto diante de Deus. Honre a dignidade de ser um filho, de ser amigo, de ser príncipe nesse reino, de estar assentado nos lugares celestiais com Cristo, de ter ressuscitado juntamente com Cristo nos seus lugares celestiais, de viver uma vida oculta juntamente com Cristo, de viver para a glória de Cristo, que esse é o propósito, pelo qual nós fomos libertados do império das trevas e nos transportados para o reino do seu Filho. Nós somos libertados da representação do pecado, da morte, da condenação em Adão, e agora nós estamos em Cristo Jesus. Viva como verdadeiros súditos do Senhor Jesus e aprenda a conhecer mais e mais da grandeza do seu rei, da grandeza do seu reino, servindo o seu reino, vivendo para a glória de Deus, amando a palavra de Deus e buscando cada dia crescer, permitindo que Cristo, o nosso representante, o nosso verdadeiro cabeça, digno, que conquistou grande salvação por nós, que Ele possa ter as suas marcas, que Cristo venha a ser formado em nós. Aprenda a conhecer os tesouros de Cristo que nós temos na palavra de Deus. Viva o Evangelho de Cristo na sua família, na sua casa, na educação dos seus filhos. Trate com os pecados dos seus filhos. Não permita que o pecado venha se instalar como esse rebelde. Repudie ele não pertence a esse reino que nós temos em Cristo Jesus. Viva de maneira digna, viva de maneira santa. Aprenda a conhecer mais e mais do Senhor Jesus, que nos trouxe vida, que nos trouxe salvação. Aprenda a se deliciar no Senhor, a se alegrar no Senhor, porque você foi libertado do reino das trevas, do reino de Adão, e você está em Cristo Jesus.
Eu tenho falado muito de um irmão indiano chamado Baksin. Os irmãos estão perto de mim, sabem que eu já não aguento, mas toda hora estou falando desse porque mexeu muito comigo. Um irmão uma pessoa, né, um indiano, que foi estudar na Inglaterra, naquele tempo que a Índia era ainda uma colônia inglesa. Eles tinham condições, ele foi estudar na Inglaterra. E o pai dele, antes de ele ir para a Inglaterra, o pai dele disse: olha, você pode fazer o que quiser, faça os seus estudos, mas só não faça uma coisa: não abandone a sua religião. Mas dito e feito, né? Chegou na Inglaterra, começou a conhecer os prazeres desse mundo, as concupiscências desse mundo, e ele abandonou sua religião, vivendo de maneira dissoluta, de fato. Até que, em um determinado momento, ele conheceu também, foi apresentado o Evangelho da graça de Cristo Jesus, ele foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. Quando ele voltou para sua casa, para a Índia, seu pai o rejeitou, porque ele havia abandonado sua religião. Mas o seu pai ficou muito incomodado de ter rejeitado ele da sua família, de fato. Olha só a importância da religião para aquele povo, né? E nisso o pai dele perdeu a paz no seu coração e começou a buscar aí com os seus mestres, os seus gurus, né, buscando saber como recuperar essa paz que ele tinha perdido, que ele estava angustiado. E os mestres do pai de Baksin apenas lhe diziam: olha, a paz é uma coisa muito difícil de conseguir, não é assim algo tão... é algo complicado, sabe? Então, vai administrando aí. E o pai de Baksin ficou incomodado, não gostou muito, ficou e começou a buscar, até que caiu numa igreja evangélica, um grupo, e ele ouviu do Evangelho, conheceu o Senhor Jesus, sua família toda se converteu, seus 7 filhos, todos eles foram alcançados pelo Evangelho. Meus irmãos, esse novo reino, essa nova vida, a consciência que essa pessoa tinha dessa nova vida em Cristo Jesus foi impactante. Baksin, seu pai, sua família foram instrumentos de Deus para trazer um grande avivamento na Índia, o último que eles tiveram no século XX agora. E foi tão impactante essa obra que eles juntos, né, partindo dessa família, organizaram mais de 10.000 congregações, trabalhos de pregação do Evangelho. Os cultos deles eram regados à adoração, cheios de adoração. Antes de começarem seus cultos, eles oravam mais ou menos 1 a 2 horas, só se preparando para um momento de culto. Seus cultos se estendiam aí 3, 4 horas, a perder de vista. Cultos quase que diários, a ponto de eles chegarem e dizerem para os missionários americanos e canadenses que iam lá para a Índia, dizer: ó, não precisam mais enviar seus missionários, não precisa, a gente aqui aprendeu a adorar a Deus, a gente aprendeu a conhecer as glórias de Cristo, e nós amamos Cristo, nós estamos bem, né? Nós estamos bem aqui. Quando Martin Lloyd Jones, sabendo que Baksin estava em Londres certa vez, chamou ele para conversar, e começou a conversar com Baksin, com esse jovem. Ele queria saber, né, o que estava acontecendo, sondar esse jovem. Martin Lloyd Jones, escutando esse jovem, ele ficou impactado, impressionado com esse irmão, e perguntou para ele: mas de onde você teve tanto conhecimento? Como é que você conheceu? Ele viu a fidelidade e a grandeza do Cristo que Baksin pregava. E ele perguntou para ele: onde é que você conheceu isso? Como é que você aprendeu disso? O que você tem lido? E Baksin disse: olha, eu apenas passo algumas horas de oração com o Senhor, não leio muita coisa, eu gasto muito tempo com a palavra de Deus, meditando nela. Às vezes eu passo até 14 horas por dia, contemplando as belezas de Cristo. Irmãos, que coisa impactante, que coisa maravilhosa de pessoas que aprenderam a contemplar a beleza desse rei, a grandeza do nosso representante, do nosso cabeça federal. É ele que nos representa. Como povo de Deus, nós temos que, com todas as nossas forças, aprender a meditar e contemplar as riquezas de Cristo. Certa vez falaram de Spurgeon, né? Alguém disse: olha, estavam lendo as obras e escutando a pregação de Spurgeon, e um grande pregador, né, se tornou mais tarde, mas ele disse: parece que o Cristo de Spurgeon é tão grande. O Cristo de Spurgeon faz parecer que o meu Cristo é tão pequenininho. A verdade e a grandeza desse cabeça federal na nossa vida, as realidades desse novo reino que Cristo nos deu, meus irmãos,
Isso tem que ser realidade na nossa vida, nos nossos desejos, nos nossos prazeres. Nós temos que amar de fato, amar de verdade a grandeza do nosso grande Deus. Vamos orar, Senhor, nós te louvamos por esse tempo. Pedimos a Tua graça, pedimos que o Teu Evangelho faça guarida em nosso coração. Nos ensine a amar e contemplar as belezas do Teu Filho bendito, que nos libertou do reino de Adão, das trevas, do pecado e da morte, nos transportou para esse reino de grande amor. Obrigado pela imputação da justiça em Cristo, que é muito mais, é superior à imputação do pecado, porque o pecado foi pago. E agora nós estamos na sua vida, nós estamos em Cristo. E isso tem que produzir em nós, Pai, uma vida de resposta a esse grande amor e salvação. Nós somos gratos por essa manhã, te louvamos em nome de Jesus. Amém.